Eu sempre falo que uma pessoa prática, pessoas práticas. Ah, não, não, é porque eu sou muito prático. Eu provei para muita gente que a maioria dessas pessoas não são práticas. Elas são deslocadoras de uma tarefa. Então, por exemplo, elas fazem a tarefa e joga para você. Tipo assim, ó, eu já fiz, te mandei o áudio, agora é com você. Entende? Te mandei o negócio, agora é com você. Vou dar um exemplo para ficar bem nítido isso. Se você faz uma reunião, a reunião é de 15 minutos. Uhum. E você chega lá e coloca os objetivos, as ações, os porquês. Aquela reunião de 15 minutos tem que acabar com um final, supostamente, com um veredito. Porque vamos fazer daqui para frente. Repare que a maioria dessas reuniões de 15 minutos nunca saem, de uma certa forma, com o veredito, ou com as ações, ou com o entendimento como um todo. Sabe qual que é a minha praticidade? Praticidade para mim é resultado. Então, se eu tiver que sentar aqui com você e falar durante meia hora, porque é o tempo que vai levar para você realmente assimilar e entender o que eu quero te passar, vai ser. Se for de um jantar, de um almoço, seja o que for, será. Se minha praticidade terá que ser 20, 30, 40 minutos por dia falando com você durante 3 meses para chegar no resultado, também. O maior problema das empresas hoje, por exemplo, está no humano. Está na relação entre os funcionários, colaboradores, executivos. O maior problema é o ser humano. Está difícil lidar. Como está difícil também encontrar colaboradores para trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Está muito difícil encontrar pessoas que simplesmente recebem um salário e executam o qual foi combinado. Uhum. Está difícil. Por que isso acontece? Acontece porque nós não nos dedicamos ao alinhamento de expectativa. Existem só 2 regras na comunicação, na minha concepção e nos meus estudos. Regra número 1, qual é o contexto? O contexto, ele muda qualquer coisa. Eu falei qualquer coisa. Me explica melhor. Contexto, por exemplo, eu sempre gosto de contar essa história da Rafaela, né, que é a irmã do Neymar, por exemplo. Quando ela ganhou de presente para ir para a África da mãe dela, ela foi para lá e nessa história é interessante, quando me contada, me chamou muita atenção esse ponto. Ela contou sobre mães que arremessavam crianças para que estranhos a levassem. Eu fiquei, como assim? O ponto é porque aquelas mães estavam dispostas a dar a seus filhos que o coração dela fosse rasgado, dilacerado, contanto que os filhos sobrevivessem. E aí? O contexto de eu te falar de mães que arremessam filho é uma coisa. Das mães na África que estão lá e que arremessam seus filhos para que outros o levem, porque preferem dilacerar seus corações, mas para que seu filho sobreviva, aí são outros 500. Uhum. Esse é um ponto que precisa entender sobre contexto. Tem uma outra coisa do contexto que eu falo sobre prioridade. Como a gente prioriza as coisas? Prioriza pessoas. Só tem um jeito, no contexto. Por exemplo, e se eu perguntar se a minha família é prioridade? Muito. Minhas 2 filhas, então, ganham do contexto total, Uhum. tá? Então, se eu pegar, por exemplo, minhas 2 filhas são as minhas prioridades. Só que o meu contexto é estar aqui agora, né? Eu Uhum. estou aqui. Por incrível que pareça, a minha prioridade agora é aqui. O contexto está mais... A tua prioridade está mais perto do contexto que você está vivendo. Porque se eu falar de prioridade, eu vou ter problemas. Várias prioridades é um problema e uma prioridade fora do seu contexto também é. Por exemplo, estou ouvindo, minha prioridade era chegar aqui. Uhum. Minha prioridade é chegar. Mas assim, do nada eu pego no trânsito, bato o carro. Qual que é a prioridade agora? Resolveu o problema Resolver o do problema do carro que carro. Quer bateu. dizer, já mudou a minha prioridade, porque o contexto mudou. Uhum. Então sempre o contexto é quem rege as suas prioridades. Tá. Senão a gente se perde. Regra número 2, alinhamento de expectativa. Se você souber dar o contexto certo, com alinhamento de expectativa correto, e detalhe, um ponto importante, alinhamento de expectativa tem que ser feito 300 vezes se necessário. Por exemplo, eu chego para você e te falo uma coisa. Isso acontece muito no casamento, funcionários, o que for. Você combina uma coisa com a pessoa, aí chega um tempo, adivinha o que acontece? Ela não está fazendo o que foi combinado. E aí você esqueceu que contextos ocorreram no meio nesse caminho e não foi refeito os alinhamentos. Eu brinco, e para virar polêmica, até fiz um vídeo, conhecendo bem a Sandy, conhecendo o Lucas, eles se separaram. Foram 24 anos de relacionamento, 15 de casado.
E as pessoas não percebem, mas o casamento dessa pessoa que está me assistindo agora, o relacionamento, tem grandes chances de acabar. Se não fizer uma coisa, que é simplesmente ela alinhar as expectativas e entender o novo contexto. Nós não falamos que mudamos, Fernando. Me dá um exemplo num relacionamento, tipo, no teu, assim. O que tu quer dizer com isso? Por exemplo, quando eu conheci minha esposa, eu conheci ela com uma perspectiva completamente diferente. Primeiro, na época, ela me conheceu como locutor de rádio. Só dando um exemplo. Tá. Então, todo o estereótipo, todas as informações era uma. Hoje eu sou uma outra pessoa, não só como profissional, mas como personalidade. Eu mudei meu jeito de pensar, eu mudei muita coisa na minha cabeça. Eu não sou mais a mesma pessoa que a minha esposa conheceu, ela também não é a mesma pessoa que eu conheci. E a maioria das vezes, que bom! Que bom! Não, assim, olha que loucura. Campo visual. Ela olhou minha foto esses dias, foi anteontem. Ela falou, nossa, mano, você melhorou muito. Ela falou isso. Só que, olha que coisa, que loucura. Quando eu conheci ela tinha cabelo. Conheci ela assim, tá? Uma saia muito hippie, piercing no nariz, piercing aqui na boca, tatuagem, tinha piercing também, tinha brincos na orelha, cabelo vermelho. Meu Deus. Entendeu? Quer dizer, se você vê ela hoje, você não acredita que é a mesma pessoa. E a gente tem que aprender, porque senão a gente se apaixona por uma pessoa, começa a amar essa pessoa, e depois chega num final, num ponto de perspectiva, não só no campo visual, mas no campo intelectual, emocional. Aí o que acontece? Uma pessoa do casamento, ela distancia. Até que um ponto de distanciamento você suporta. Mas quando fica muito longe, intelectualmente, principalmente emocionalmente, a outra pessoa acaba virando uma mala para ser carregada, cheia de pedras. Não em barra de ouro. E o que melhora isso? A comunicação. Comunicação total. Esse alinhamento de expectativas. Eu chegar para você, por exemplo, e te falar, por exemplo, isso é legal te falar. Durante muito tempo, as pessoas me conheceram como Ricardo Locutor. Porque eu fui locutor de rádio. E depois eu queria tirar o locutor. Então eu virei Ricardo Silva. E quem me conheceu Ricardo Silva, hoje, por exemplo, estava falando com o Andrew Carvalho, ele mesmo falou, tipo, tá lá, Ricardo Silva. Entendeu? No WhatsApp dele não tá voz. Só que quem me conheceu agora, nesse último ano, por exemplo, me chamam de voz. Ô voz, ô voz. Meus alunos antigos chegam a me chamar de Silva. Você tem uma ideia. Outros alunos novos, dos 2 anos pra cá, é voz. Só me chamam de voz. Ô voz, ô voz. Veja, se eu não alinhar minhas expectativas, ainda a pessoa chega pra mim e fala, e aí, como tá trabalhando em rádio ainda? Pô, parei faz mais de 10 anos que eu parei de trabalhar em rádio. Se eu não começo a comunicar quem eu sou hoje, o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou gostando hoje, aí a pessoa vai estranhar. Isso inclusive nas redes sociais, vamos dizer assim. Tudo. Porque é um posicionamento. É um posicionamento. Porque eu vejo que tem gente, por exemplo, que tem um Instagram não profissional, vive na faculdade, se forma e daí a pessoa fica num período que ela tá perdida, né? Porque ela não usa a rede social pra ganhar cliente e aí ela tem medo, aí ela enrola tanto que a hora que ela começa a publicar conteúdo só profissional, as pessoas ficam muito perdidas, velho. Sim. Porque ela não foi comunicando, tipo, gente, eu tô me formando, eu vou começar a captar cliente aqui, blá, 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 blá. Ela paga, tipo, tudo e do nada é um ensaio, ela num consultório odontológico. Muito isso. E as pessoas, tipo, cara, que porra é essa? Quer ver? Pensa em qualquer pessoa agora, Fermento. Qualquer pessoa de um contato de pelo menos uns 5, 10 anos que você... 10 anos, que você teve. Pensa numa pessoa e me fala um nome aí, qualquer. De alguma pessoa. Só pensa nela. E você em casa também faz isso, você no carro, no trabalho, onde você estiver. Tá. Pensou nas pessoas? Pensei. Tá. O que ela tá fazendo hoje? Ela tá... Cara, essa mudou muito, é isso que tu vai perguntar? É? Eu pensei no meu melhor amigo, o Matheus Macedo. E o que o Macedo tá fazendo agora? Ele virou músico e está na Austrália. O que ele fazia? 10 anos atrás, ele fazia administração aqui em São José. Então... O cara mudou completamente. Então, não é comum a gente conhecer as pessoas que estavam num ponto... E aí, sabe aquela coisa, por exemplo, eu liguei pra um cara, um amigo meu, eu falei assim... Amigo não, conhecido, na verdade. Falei assim, tudo bom? Você ainda tá trabalhando com aquele lance de rede e tal e tudo mais? Queria pedir pra você... Oi, cara, faz 5 anos que eu não trabalho com isso.
Isso é bizarro, né? Só que eu entrei na rede dele e tem lá as coisas ainda. Ah, bom, Então, ele você não tá entende? comunicando. Ele não comunica. É isso que eu quero chegar. Você viu? O seu amigo, Matheus, ele era uma pessoa, vivia com pessoas da administração, pensava, enxergava, acompanhava, o algoritmo então mandava informações. Quem tá hoje sabe disso, né? Aquilo que você gosta de consumir, aquilo que você consome vai vir muito mais por conta do algoritmo. A gente tem que prestar atenção nisso. Se eu clico numa geladeira e amanhã me aparece 300 geladeiras, você pensa que a comunicação que você faz com o seu vizinho, com o seu amigo, papagaio, todo mundo, não é a mesma coisa? O que você comunica é o que realmente vai ser o que vai atrair. Às vezes parece bobagem quando dizia de você parar de falar, por exemplo, coisas negativas. Uhum. Coisas negativas atraem o quê? Coisas negativas. Mas não de maneira mística, de maneira real. Não, real, fato. Fato. Ué, chega, por exemplo, você é uma pessoa positiva? Eu acho que sim. Tá bom. Aí eu chego, por exemplo, tá eu e o Gabriel conversando, batendo um papo. Mas a gente só tá falando coisa ruim, velho. Tá. 1 dia. 2 dias. 3 dias. 4 dias. Você começou a conviver. O que acontece no 7º dia? Ou eu mando vocês pastar, ou eu vou falar coisa negativa também. Tá vendo? É uma das duas. Não, mas é um fato, é isso mesmo. É isso mesmo, né? É o que vai acontecer. Ou você vai se entrar e você vai começar a falar coisas negativas, ou você vai sair fora. São as duas únicas coisas que ocorrem. A vida é assim. Ah, aquele é meu amigo, aquela minha amiga se afastou de mim. Olha, é bem provável que algum tipo, não estou falando todos os casos, mas a sua comunicação que você está exercendo hoje não combina com a comunicação que ela está vivendo agora. Uhum. Isso não quer dizer que você é ruim, que ela não te ama, que ela não gosta de você. É muito simples. O que passou, passou também, às vezes, tudo bem. e é isso. E trabalhar o engajamento da relação de relacionamento com as pessoas é o que muda. As pessoas estão sem paciência para tudo. O tom sempre está muito impositivo. E isso é ruim. Não tem que impor as coisas. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.